Mortal Kombat, criado em 1992, uma franquia conhecida por mudar toda a indústria dos games, pelo seu alto nível de violência, que fez com que fosse criado a ESRB, um sistema que decide e coloca classificações etárias nos jogos. A franquia de jogos de luta que mais vendeu na história, tendo jogos que marcaram várias gerações, seja lá no clássico Nintendinho, onde os jogos eram feitos com atores reais capturando seus movimentos, ou da era 3D no Play 2. Como toda franquia que faz muito sucesso, era óbvio que spin-offs seriam feitos. Para quem não sabe, spin-offs é basicamente uma derivação de uma obra já existente. Por exemplo, Mario Kart, um jogo de corrida, que é um spin-off de Super Mario, um jogo plataforma. Inclusive eu preciso falar o quão mercenária a Nintendo tá com os preços do Switch 2, todo o meu ódio para ela. Mas enfim, vamos deixar o nosso ódio pela Nintendo de lado. Mortal Kombat tem alguns spin-offs, como o maravilhoso Shaolin Monks, que é um jogo de ação e aventura beat'em up, lançado em 2005 pela Midway, para Play 2. O jogo conta a história do Mortal Kombat 2 depois dos acontecimentos do primeiro jogo. Aqui a gente pode escolher jogar com Liu Kang ou Kung Lao. Podíamos fazer um cheat onde liberávamos o Scorpion e o Sub-Zero para jogar. E sinceramente era muito mais da hora jogar com o Sub-Zero e o Scorpion, para que nas cutscenes eles tinham os golpes do Liu Kang e Kung Lao. Então era muito engraçado ver o Scorpion dar o gemido do Liu Kang. Apesar de ele ter uma gameplay bem diferente dos convencionais da série, o maior charme dele era poder jogar a campanha co-op, que era simplesmente muito foda. Não à toa é considerado um dos melhores jogos da franquia, e particularmente eu gosto muito dele. É o meu favorito, tirando o 9. Mais recentemente, em 2023, também tivemos o Mortal Kombat Onslaught, eu acho que é assim que se pronuncia, para mobile. Não parece nem um pouco uma cópia do Shadow Raiders, que foi feito única e exclusivamente para tirar dinheiro em cima dos fãs com um jogo gacha genérico. Mas hoje eu gostaria de falar de um spin-off em específico, que é visto como a ovelha negra da família. Um que faz o Mortal Kombat Mythology Sub-Zero, aquele de Nintendo 64, parecer um jogo bom. Um jogo que me fez ficar maluco com tamanha falta de qualidade. Um jogo que definitivamente é um dos jogos já feitos. Então com vocês agora, Mortal Kombat Special Forces. O jogo já começa com uma intro totalmente irada, uma música lá 007. Inclusive essa intro parece muito, mas muito a de Cowboy Bebop. Eu até acho que foi uma paródia. E considerando que esse é um jogo de 2000 para PlayStation 1, essa intro tá até bem legal. Após essa abertura totalmente foda, temos o menu do jogo. E vocês que me conhecem, sabem como eu amo falar dos menus. E o desse jogo aqui, meus amigos deixariam até os menus de mineirinho com inveja. A gente tem essa estética toda verde, que lembra bastante algo de Matrix. Temos uma arte do Jax no fundo e incríveis duas opções. A de começar o jogo e das opções. Que a gente pode mudar os controles, mas a gente não pode mudar realmente. A gente só muda as pré-definições. Eu não tenho muito o que mudar nos controles. Além disso, tem as opções de volume e o para escolher a dificuldade. E de longe esse é um dos menus mais feios que eu já vi. A única coisa boa nele é a música de fundo, que tem um tambor fritando. Mas vamos parar de falar de futilidades. Vamos para o jogo. Ele começa com uma cutscene do Kano saindo da prisão com seus capangas, sendo eles o No Face, Tassia, Jarek e Tremor. O quê? Você nunca ouviu falar deles? Bom, deve ser porque todos eles nunca mais apareceram em algum jogo da franquia. Tirando o Jarek, que aparece no Armageddon, mas até aí tem outros 10 personagens foda-se que ninguém liga que aparece no Armageddon. Eu sei que vai ter gente falando que é Armageddon ou sei lá o que, mas eu cresci falando Armageddon e eu vou continuar falando Armageddon. E também o Tremor, que é uma DLC no Mortal Kombat X, mas também ninguém liga pra esse cara, então tô nem aí. E a história do jogo é basicamente essa: Kano liberta seus amigos da prisão e o Jax vai em busca de derrotar todos eles. Inclusive esse jogo cronicamente se passa antes dos primeiros jogos, mas ele não é considerado canônico. Então essa história é uma grande besteira e não interfere em nada nos acontecimentos da franquia. Inclusive esse jogo tem dublagem e a do Jax tem tanta emoção quanto a dublagem feita por fã do God of War. Kano, you're gonna pay for this. Os controles. Os controles desse jogo são uma experiência desagradável. Controlamos o Jax pelas setinhas, que é uma decisão muito questionável, porque esse jogo é de ação. E se usássemos o analógico para controlar ele, seria muito mais prazeroso. Claro que você pode usar o argumento que Metal Gear dá pra se controlar pela setinha. Porém, Metal Gear é um jogo muito mais stealth e tem movimentos muito mais fluidos. Além dele também poder ser controlado pelo analógico e não só pela setinha, como é o caso desse jogo. Os movimentos são totalmente duros.
E o Jax deve ter um quadrado de 5 metros de hitbox, porque ele se trava o tempo todo no cenário. Temos 4 tipos de golpes, todos com os botões esquerdos. O X, o quadrado, triângulo e bolinha, aqueles que você já conhece. Um é para soco fraco e um para forte, um para chute fraco e forte. Além deles, temos como ter uma câmera em primeira pessoa, onde os controles são invertidos nela. Então se você aperta para cima, vai para baixo e vice-versa. E essa é, graças a Deus, uma coisa que foi sumindo ao longo dos anos nos jogos. Controles invertidos eu odeio, é simplesmente confuso, não é algo intuitivo. Esse jogo possui um sistema de níveis. A cada nível que passamos, a gente ganha mais vida, mais força e liberamos um novo combo, que até parece algo divertido e que existe alguma progressão no jogo. Mas você vai ver ao longo do vídeo que progressão é algo inexistente nesse jogo. E eu já vou dar um spoiler aqui, eu não usei esses combos, porque eu descobri uma técnica muito melhor que eu vou falar mais pra frente no vídeo. Também temos algo no estilo de Metal Gear, que são as instruções que recebemos através das mensagens. Elas nos dão dica ou contam um pouco sobre o que estamos fazendo ou onde estamos. Elas também são parte importante para alguns puzzles ao decorrer do jogo. E claro, acho que você já deve ter reparado bastante nos gráficos desse jogo e deve ter reparado o quão feio é. O Jax tem tantos polígonos quanto o Barret de Final Fantasy VII. Só que um jogo é de 1997 e o outro é de 2000. Mas tudo bem, não existia jogos tão bonitos assim em 2000, né? Tony Hawk Pro Skater 2, Diablo 2, Majora's Mask, Dino Crisis 2. Eu acho que vocês já entenderam que os gráficos de Special Forces são feios até pra época dele. Mas sendo sincero, essa era uma época que o 3D ainda estava sendo estudado e entendido. Então a gente não tinha um domínio muito grande sobre ele. Então é até entendível o jogo ser bem feio. Era uma época experimental ainda. Mas isso não muda o fato dos cenários serem totalmente sem graça, genéricos e entediantes. A primeira fase se passa num galpão, que não tem nada a ver com Mortal Kombat. É um lugar morto, sem charme algum. Os inimigos também são totalmente esquecíveis. São só uns criminosos aleatórios, ou são cientistas, ou caras de terno, ou sei lá que porra é essa. E se estamos falando dos inimigos, vamos falar do combate, que eu posso resumir em uma palavra: entediante. De princípio você até pode pensar que é algo bem feito. A gente tem 4 botões de ataque e pode variar eles com combos. Porém, ao longo do jogo eu descobri uma técnica que, se eu apertar pra frente enquanto dou soco fraco, o inimigo simplesmente não consegue me atacar, então eu mato ele sem esforço nenhum. E vocês vão ver que eu usei essa técnica diversas vezes durante o jogo. Mas mesmo que eu não usasse essa técnica, o jogo é simplesmente você usar um combo, se defender e usar outro combo. Não tem estratégia alguma, a não ser spamar os botões, que pensando bem não é diferente do que eu faço já num jogo de luta normal. Porém, se tem algo que eu posso elogiar desse jogo, são as músicas. Todas as fases têm músicas boas, ou pelo menos decente. A da primeira fase é a mesma do menu, e tudo bem, é algo bom pelo menos, e a gente já falou sobre ela. Mas aqui nos galpões, a gente precisa achar uma chave para a saída de emergência. E pensando um pouco, eu acho que o Jax conseguiria facilmente arrombar essa porta aí, com os braços robóticos dele. Tipo, olha o tamanho disso. Você tá me dizendo que isso não consegue derrotar uma simples porta? Esse jogo tem aquela clássica ideia de level design de Doom. Sabe que você vai no ponto A, aí descobre que precisa de um cartão ou uma chave que tá no ponto B. Aí você descobre que precisa ir para um ponto C para pegar outra coisa que libera o ponto B, que libera o ponto A. E fica nesse leva e traz de itens para avançar. É uma ideia até ok de ser usada, se isso não fosse feito para todas as fases. Sim, todas as fases têm a mesma ideia de level design, de você ficar andando pelo mapa, procurando um cartão ou chave específica, e isso é extremamente chato e maçante. Então vamos lá. Aqui na primeira fase, ela possui 4 andares e um subterrâneo. A gente precisa ir no subterrâneo, ligar a energia do elevador, e nele a gente pode acessar os 4 andares. Como uma pessoa normal, você deve pensar: ah, tudo bem, eu vou ir para o segundo andar. Mas não, você primeiro deve ir no 4º andar. E lá a gente acha um detonador. Sim, um detonador. Ah, eu esqueci de comentar, mas nesse jogo a gente pode ter armas, como uma submetralhadora, um rifle, uma shotgun, um lança-granadas e um fudendo lança-foguetes. Isso aqui tá mais pra Call of Duty do que Mortal Kombat. E nessa primeira fase só temos a metralhadora. Mas enfim, com o detonador a gente vai para o 3º andar. E lá a gente explode uma parede, porque pelo visto uma parede dá pra explodir, mas uma porta não, aí já é demais. Atrás da parede a gente acha uma chave, aí sim a gente vai para o 2º andar abrir a porta de emergência. E talvez com eu resumindo pareça simples, mas é algo totalmente chato e maçante. Esse leva aqui traz de itens. Bom, mas depois de tudo isso, a gente encontra o nosso primeiro boss, o emblemático No Face, um cara que possui granadas e um lança-chamas.
Ah, e ele é calvo também. E a luta contra ele é confusa, porque se a gente fica longe ele começa a spamar granadas contra a gente. E a nossa metralhadora não dá dano nele. E se tentarmos irmos para perto, ele usa o lança-chamas. Então a gente precisa ir para as costas dele para conseguir atacar. Mas quando eu estava atacando ele caía com um golpe apenas. E vocês devem estar vendo o quanto demoraria para matá-lo desse jeito. Então eu tive a ideia de tentar atacar ele de frente. Aí eu fui simplesmente espancado por ele. Isso se repetiu até eu tomar game over. E descobri que o jogo não tinha salvo. Então eu precisava fazer tudo de novo. Então lá vai eu fazer todo o meu caminho de volta. Mas dessa vez eu descobri a técnica que eu falei de andar para frente e usar o soco fraco. E eu usei isso contra ele. E foi simplesmente ridículo de fácil luta. Depois de matarmos ele, recebemos uma ligação da Gemini. Não confundir com a IA do Google. Essa Gemini é a mulher que conversamos durante o jogo, informando o progresso da missão e é através dela que a gente vai sabendo a história do jogo. E como quase todo personagem desse jogo, ela também nunca mais apareceu nos jogos seguintes. Na verdade ela nem aparece aqui, a gente só escuta a mesma voz dela, mas vocês entenderam o que eu quis dizer. Indo para a segunda fase, estamos numa área cercada de água, que temos que descobrir o código que está espalhado por computadores para liberar a próxima etapa da fase. A fase é vários corredores com água por todo lado, sem charme algum. Mas pelo menos tem uma música que me lembra muito algo do Egito. Sei lá, eu só achei ela muito boa. E aqui nessa fase e nas seguintes, começam a aparecer mais inimigos armados. E como você já deve ter percebido, a visão do jogo é de cima. E aí entra um problema. Como existem inimigos armados, ocorre de alguns momentos você tomar tiro sem estar vendo o inimigo. E aí você tem duas opções. Ou você vai para a visão de primeira pessoa, que é uma porcaria, com aquela mira invertida. Ou você tenta ir para cima do inimigo e toma muito dano no processo. E isso ocorre muito durante o jogo, de você tomar tiro sem estar vendo o inimigo. Mas enfim, a fase tem mais duas partes. Uma onde é uma passarela gigantesca que a gente precisa achar um cartão para abrir uma porta para prosseguir. Bem inovador isso, né? E passando por ela a gente chega no computador onde precisamos colocar uma senha que a gente descobre através das mensagens que a gente conseguiu ao longo da fase. Mas eu vou ser sincero para vocês. Eu fiquei uns 20 minutos tentando entender qual o código, até que eu simplesmente desisti e fui pegar online. E sendo sincero, mesmo depois de pegar a resposta online, eu ainda não entendi a lógica por trás desse puzzle. Mas eu acredito que ninguém se importa com um puzzle de um jogo de 25 anos atrás, né? A gente então tem mais corredores gigantes, com algo ao redor, que a gente precisa procurar um cartão para abrir uma porta e prosseguir no jogo. Vocês estão percebendo o quão tediosa essa ideia, né? Mas como sempre, as músicas desse jogo são um ponto muito positivo. E essa tem uma pegada mais séria, algo que eu até pensaria em Metal Gear quando escuto. Depois de passar pelos corredores intermináveis, temos que pegar mais cartões para poder acessar computadores, para mover uma ponte. Então depois de uma infinidade de tempo andando pra lá e pra cá, dando porrada em inimigo genérico, a gente consegue passar pela ponte e vai para o segundo boss, a Tanya, uma gostosa genérica. Ela basicamente solta uns poderzinhos. E quando chegamos perto dela, ela também solta uma explosão. E a cada uns 5, 6 segundos ela vira névoa e vai para outro lugar do mapa. E só agora eu percebi que a água tá verde nesse cenário. Será pra ser o que? Lixo? Radiação? Eu não sei, mas ficou bem feio. E a batalha contra a Tanya é bem desafiadora e estratégica. Mentira, eu só ia pra cima dela e spamava o soco fraco como eu fiz em todo inimigo até agora do jogo. E a gente mata ela sem dificuldade alguma. Então Jax liga pra Gemini, ela fala que a Black Dragon, a organização do Kane, estavam com operações na cidade, e Jax decide ir até lá. Então a terceira fase começa no estacionamento. Não tem muito o que falar, é um estacionamento, tem carros, olha que da hora. E a gente bate em policial aqui nessa fase, então tá aí o Jax incentivando você a reagir no enquadro da polícia. E aqui tem um puzzle bem legal, que a gente precisa pegar as placas dos carros para descobrir o código que abre o portão. Para adivinhar só, isso mesmo, a gente ir para outra parte do estacionamento, pegar mais placas de carros para abrir outro portão. Inclusive a gente precisa abrir esse segundo portão para pegar uma chave para abrir essa porta de vidro. O Jax não tem capacidade de quebrar a porra de uma porta de vidro. Ele prefere ter que ficar pegando placas de carro para descobrir a senha de um portão, matar mais pessoas para então pegar uma chave para abrir a porcaria de uma porta de vidro. Então vamos para um prédio cheio de criminosos e policiais e prostitutas. Pera aí, prostitutas? Opa, agora sim eu tô vendo vantagem. Sim, a gente invade um prédio onde a gente precisa espancar uma garota que vende seu corpo em troca de dinheiro, para roubar do armário dela uma chave que abre outra porta, que dá outra chave, que abre a porta para o telhado do prédio, onde adivinha só, tem mais uma porrada de inimigos, e aqui a gente precisa explodir com detonadores. Sim,
aquele item que a gente só usou na primeira fase, em telhados de, pasmem, vidro, para pegar uma chave que dá acesso a uma sala que libera o portão para enfrentarmos o boss da fase, que é o Jarek. E eu sinceramente não faço ideia do que ele faz, porque eu só cheguei perto dele, spamei o soco fraco e matei ele, como todo inimigo que eu fiz até agora do jogo. Então Jax diz para Gemini que vai para Lost City, que é a nossa próxima fase, e ela é de longe a fase que eu mais passei tempo. Ela começa nesse deserto com montanhas, onde tem inimigos com lança-foguetes que disparam em você a cada 2 segundos. Eu até tentei matá-los com a sniper, mas é simplesmente horrível atirar com ela, e os inimigos não param 1 segundo de te encher de tiro. Então eu só decidi correr sem parar pelo mapa, e funcionou incrivelmente bem. Ah, inclusive a música dessa fase parece muito algo de Crash Bandicoot. Tipo aquelas fases de templo que tem, sabe? A segunda parte dessa fase, a gente entra num templo. E aqui nesse templo existem várias portas secretas. E tem uma coisa que eu demorei muito tempo para entender, e foi o motivo de eu demorar tanto nessa fase. Eu precisava achar 3 joias. Sim, agora além de procurar cartão, a gente precisa procurar joias também. As joias são necessárias para progredir na fase, mas eu só tinha encontrado uma esmeralda. E eu fiquei empacado aqui, pois não achava a chave para abrir uma porta para eu conseguir prosseguir no mapa. Até que eu, por acaso, fiquei me esbarrando nessa caixa e apertei X. E o Jax simplesmente começou a empurrar ela. Tipo, em momento algum eu fiz isso. O jogo nunca disse que a gente podia fazer isso, eu só descobri por acaso isso. Então depois de passar 20 minutos passeando pelo mapa, empurrando essas caixas, eu consegui achar a chave atrás de uma delas. Então a gente abre a porta e a gente consegue acessar um computador, que abaixava uma ponte, onde conseguíamos as outras 2 joias, para irmos para a próxima etapa da fase. E aqui temos algumas pedras jogadas, e apertando o triângulo perto delas, a gente pode escalá-las. Então mais uma vez o jogo simplesmente coloca uma mecânica que a gente nunca usou no jogo e ele nem explica como usar essa mecânica. Mas tudo bem, a gente chega numa espécie de templo egípcio e tem esse inimigo que parece o Michael Jackson no clipe Smooth Criminal. E aqui a gente precisa procurar uma chave para usar no computador para mover uma ponte. Que inovador, né? Nossa senhora. E a gente precisa de uma ponte porque aparentemente o Jackson não consegue pular 3 centímetros para cima. Então após colocar a ponte, a gente consegue entrar nesse portal, onde enfrentamos o Tremor, que parece o Scorpion, só que muito shapeado. E a gente chega perto dele e desce o cacete até matá-lo, então eu não faço a menor ideia do que ele fazia. A gente descobre que Kano achou uma espécie de portal que levava para outra dimensão, que pelo que eu entendi é o Outer World, que era o reino que o Onaga, aquele dragão lá do Mortal Kombat Deception, comandava. A gente vai para esse reino e tentar impedir Kane, e esse é o de longe o cenário mais feio. São um monte de plataformas no meio do nada, mas aqui tem o melhor inimigo do jogo, o esqueleto de armadura e espada. Me lembra aquele personagem lá do Killer Instinct. E aqui adivinhem, a gente precisa achar 2 joias novamente. Então a gente tem que explorar esse labirinto de corredores, que nesse ponto do jogo tá simplesmente insuportável. Então vamos só pular toda essa repetição que a gente já viu milhares de vezes neste vídeo. E depois de quase 1 hora andando pra lá e pra cá, matando inimigos, sim, eu fiquei quase 1 hora só fazendo isso, eu finalmente consigo as 2 joias, ou como o jogo chama, as Dragon Eye. E aqui vamos para a última parte da fase, que parece ser um castelo misturado com plataformas. Sei lá, eu ainda não consegui entender direito o que era para ser esse cenário. E aqui, como todo o restante do jogo, a gente precisa procurar chaves. Eu acho que eu já falei mais chaves nesse vídeo do que falaram no seriado inteiro do Chaves. Então depois de matar mais 300 inimigos e pegar 50 chaves, a gente consegue liberar um caminho para o portal. Porque aparentemente o Jax é incapaz mesmo de pular 3 centímetros para cima. E atrás desse portal finalmente estaremos cara a cara com ele. O ser que nos fez passar por toda essa jornada. Então atravessamos o portal e temos uma cutscene marcante com Kano e Jax. E eu tenho que falar, o Kano deve estar indo para o cinema, porque o rapaz já tá com 2 entradas aí. You shall be the first to serve me. The only thing I'm gonna serve you is a steel fist to your face, you delusional maniac. E a luta contra ele é frenética. Ele taca facas que perseguem a gente. Quando tentamos chegar perto, ele corre, mais que amante quando o marido chega em casa. Eu tentei atirar foguetes nele, mas como vocês sabem, a mira desse jogo é horrível. Eu estava sendo brutalmente espancado até que, adivinhem, eu consigo chegar perto dele e spamo o soco fraco e derroto ele. Então tem a cutscene com Jax pegando o artefato e voltando para a Terra. Depois de zerarmos, liberamos o mod Cheat, que basicamente deixa a gente com munição infinita.
Mas enfim, esse foi Mortal Kombat Special Forces. E sendo sincero, quando eu fui jogar, esperava algo pior. Claro, o jogo está longe de ser bom. O pior ponto pra mim foi os controles. Eu parei de jogar com meu polegar doendo por causa da movimentação tenebrosa desse jogo. Além do level design patético e dos gráficos datados, até mesmo pra época dele. Isso torna ele um jogo bem ruim. Mas apesar disso tudo, a ideia dele é bem legal, é algo bem diferente das histórias convencionais do Mortal Kombat e foi uma experiência bem interessante. Claro que eu acho que eles deveriam ter explorado outro personagem, como o Scorpion da vida, acho que seria uma ideia bem mais interessante. Mas eu gosto do Jax e fico feliz que esse jogo exista. Ele foi uma tentativa que deu muito errado de tentar fazer algo diferente. Ele tentou e falhou, ele é tedioso e repetitivo, mas vai por mim, existem muitos jogos piores do que ele. Enfim, esse vídeo me deu um trabalhinho para ser feito. Então se você gostou, se inscreve aí e deixa o like, que me ajuda muito. Tudo de melhor sempre. E um breve adeus.